Olá, investidores. Hoje vamos falar um pouquinho sobre rentabilidade aí da minha carteira para ser como uma prestação de contas do que eu faço, né? Vocês sabem como eu opero. Eu falo algumas operações aqui do Brasil. Não estou falando tanto dos Estados Unidos, porque está sendo um teste para mim, né? Ainda. A princípio parece que é mais fácil, né, ganhar nos Estados Unidos que no Brasil. Então, tem algumas oportunidades bem interessantes, principalmente ali com opções longas. É muito melhor do que no Brasil ali fazer algum tipo de trava, de alta ali com call, utilizando o dinheiro da rolagem, né? Então, eu até vou mostrar para vocês um vídeo, mas vamos separar, vamos falar sobre rentabilidade. Então, vou colocar rentabilidade no Brasil, dos Estados Unidos, comparar com os fundos, comparar com outros ativos ali, para ver se está realmente ganhando deles, né? Só que lembrando, eu comecei aqui a monitorar isso em 2025, né? Operar dessa forma, com toda a carteira consolidada. Então, principalmente no Brasil, não vai ter uma rentabilidade muito absurda. Nos Estados Unidos pode ter uma rentabilidade muito maior, já que eu opero com mais risco por ser um capital muito menor, né? Então tá, vou dividir esse vídeo em três passos. Primeiro, fluxo de caixa, diferente de rentabilidade. O que é fluxo de caixa? Vou mostrar no Brasil quanto que entrou de dinheiro e qual que foi a minha redução de risco, tá? Quanto que entra o dinheiro comparado que eu tinha lá em 2023. Por que eu falo desse 2023? Foi quando eu comecei a operar opções assim mais forte, ali, com mais dedicação, para conseguir esse mesmo valor que eu tinha em 2023 ganhar por ano, tá? Então, se conseguir fazer isso, junto à renda fixa, junto tudo, aí sim você vira outro patamar mesmo, é, e conseguir que vocês reproduzam isso. Imagine, tem gente que aqui tem 300 mil reais aqui aplicado, conseguir depois de 5, 6 anos ganhar todo ano 300 mil reais. Seria algo incrível para a pessoa, né? Então ela estaria praticamente aposentada ali, melhor do que aposentada, então sem aplicar nenhum real a mais, né? Desses valores. Então vamos falar bem sobre isso, né? Fluxo de caixa, redução de risco, quanto que entra, quanto que eu coloco lá na renda fixa, ou faço o que eu quiser com o dinheiro, mas eu deixo sempre aplicado, tá? Não estou retirando para consumo próprio. Segundo passo, vamos falar sobre rentabilidade real mesmo, assim, aquela que a gente vê na nossa corretora, se está realmente rendendo, que no longo prazo é isso que importa, tá? No médio prazo pode ter menos, alguma coisinha, tá no curto prazo, assim, é um mês negativo, um mês positivo, isso não me afeta muito, tá? Mas no longo prazo, eu digo, um ano ali, 8 meses ali, já tem que dar uma rentabilidade positiva e comparando aí com os índices. Então, acho que 8 meses é algo que é necessário que dê positivo. E esse é uma parte interessante, porque mês de setembro foi um mês difícil para mim, né? O agosto foi mais difícil, mas setembro foi difícil ali, principalmente no Brasil, tanto nos Estados Unidos também, mas no Brasil, porque a Bova subiu. E aí teve uma surpresa para mim positiva, muito positiva, que eu não esperava, né? Calculando os meus riscos ali, eu achei que ia dar uma carteira negativa e acabou não dando, tá? Uma rentabilidade negativa e não acabou não dando. E o terceiro passo que vai ser interessante aqui, que eu vou comparar com a minha rentabilidade com os ETFs, com algumas ações, com vários outros ativos ali, quanto renderam em 2025, né? Bitcoin e tudo mais. E também com dois fundos aqui, a gente tem eu não vou falar o nome para não ser antiético, ainda mais que está uma rentabilidade diferente ali, mas eu vou comparar ali a minha rentabilidade com dois fundos um internacional e um no Brasil, de uma mesma pessoa ali, e opera opções pesadamente, mas faz strangles do TM, ali, delta 16, delta 30, utiliza ali uma, uma, uma lógica ali de meio parecido com a Tasteworks ali, então vamos avaliar como que ele está e como que eu estou, que seria praticamente meu competidor ali, no caso, né? Não competidor, mas minha base para verificar ali se estou indo bem ou não, né? Claro que ele tem umas taxas, né? Você tem que pagar
taxa de administração acima de 2%, acho que é 2,23%, aí taxa de performance 20%. Então é uma competição injusta, né? Porque não vai conseguir render mesmo que quem opera, né? Mas é interessante para saber, né? Para ter uma base ali, como que os outros formatos de pensamentos podem gerar riqueza ou podem ser mais complicado, né? Então tem uma filosofia bem clara, vocês sabem, o vendo cal ali pouco descoberto, mas eu vou tentando gerenciar esse risco com oportunidades. Então tem ações, FIIs, tesouros mais longos, eu gosto daquele tesouro mais longo, apesar do risco fiscal. Então tem pouco, não é pouco, mas é quantidade que se o Brasil for muito ruim, eu vou ganhar bastante em opções, então essa minha rentabilidade do 0 a 0 ou até mesmo negativo no IPCA mais longo não vai me afetar tanto. Então vamos lá, tá? Começar aqui o vídeo falando sobre fluxo de caixa. Então, vocês sabem, eu tenho bastante strip long put, strand long put, e com isso eu venho aqui diminuindo minhas calls vendidas. Eu tenho muita call vendida, tenho bastante call vendida no 115, bem ITM, né? Mas eu vou com calma, tá? Eu não gosto de reduzir tão rápido minhas calls. Eu tenho uma meta, né, que seria tem que estar menos de 18 mil calls vendidas e depois chegar até 12 mil, né, que seria aí o limite, que hoje eu me coloquei 12 mil calls é o mínimo que eu tenho que estar vendido. Então, se acabar chegando a esse número, eu só vou colocar elas ali para ATM, né? Então, ir reduzindo mais rápido. Então, claro, eu comecei ali com 19.900 calls vendidas, foi diminuindo, 18.500, 17, cheguei a 16.800. Aí eu acabei fazendo ali, como vocês sabem, um strip long put, chegou, aí aumentou para 19, e agora estou com 18.400. Aí eu pergunto, será que eu vou conseguir diminuir para o próximo mês com menos 18 mil calls? Acredito que sim, tá? Que aí eu já estou tranquilo, né, pela minha posição, e eu estou 37% coberto. Que é isso, 37% coberto? Coberto em ativos não seriam extremamente correlacionados, tá? Mas são ações, FIIs, tem algum tipo de correlação, e um tesouro IPCA mais longo também, que seria a maior parte ali, né, desses investimentos. Então, FIIs, tesouro IPCA mais longo, que não servem como garantia, mas eu poderia retirar. Por que eu foco tanto nisso? Porque caso suba muito, muito a bolsa, eu só vejo se isso acontecesse assim, de maneira muito repentina, muito rápido, eu imagino que a nossa taxa de juros vai cair bastante. Então, vai beneficiar esses títulos longos, vai beneficiar alguns FIIs específicos que eu tenho, que eu acho que são bons também, eu acho que vai ter uma rentabilidade muito maior que o CDI quando eu comprei, e algumas ações ali também, né? Então, hoje 37% coberto. Legal, João, 37% coberto. Quer chegar a 70% coberto. Mas, lembrando, tem bastante renda fixa também, tá? Então, tem muito mais renda fixa do que isso. Então, por isso que eu posso ter essa quantidade legal vendida, né? Aqui são fluxos de caixa. O que é esse fluxo de caixa comparado ao que eu tinha em 2023? Quanto reduzindo o risco, né? Sempre reduzindo o risco, quanto que entrou de dinheiro, tá? Com, em junho entrou comparado que eu tinha 1,1% ao mês, aí julho foi legal. Na verdade, não tem isso. Depende de quanto que eu reduzo de risco. Se eu reduzir muito, pegar todo o dinheiro e reduzir as minhas causas vendidas, obviamente, esse fluxo de caixa vai ser menos. Se eu não reduzir nada, obviamente, vai ser maior, né? Então, 18 mil é 3,25%, 1,24%, e esse mês de setembro eu optei por pegar 1,49% e deixar aplicado ali na renda fixa sobre essas minhas operações do que eu tinha em 2023, tá? Então, legal, entrou esse dinheiro, joga na renda fixa, o que que acontece? Ganha o dinheiro da renda fixa rentabilizando, esse aqui, tudo isso aqui, se somar ali 7%, 8%, vai estar lá na renda fixa, rendendo na renda fixa. Isso que é interessante. Então, ele vai se acumulando, né? Então, você acaba tirando esse dinheiro do mercado e vai se acumulando. Lembrando que tem que ter esse risco, né? Então, CAL é legal, que sempre tem rolagem positiva, porém, cuidado, se começar a cair muito a CDI, ou DI, a Selic, no caso,
vai ter umas rolagens cada vez piores. Porém, com os heads vendendo ali, as vendas de puts vão ser um pouquinho melhores, né? Então, tem esses dois lados ali para a gente verificar. Tem muita put longa, né? Eu fiz muito hedge ano passado, então tem ainda 56.600 puts longas. Algumas não são tão longas, muitas vão vencer ali em dezembro, então tendência, eu tento repor, mas a tendência é que vai diminuindo, né? Então, imagino que vai ficar ali numa média no futuro em 30 mil puts longas, que até eu conseguir reduzir bem essas causas. Eu acho difícil competir com essa carteira hoje, assim, tipo, porque eu estou muito protegido, né? Com essas puts longas, vendendo algumas curtas, mas sempre tendo mais puts longas do que vendido em put curta. Sempre ali gerenciando o risco na queda. Então, na queda, eu ganho sempre. Isso é fato. Na alta, que eu posso sofrer alguma questão. Só que você imagina ali o risco. Claro que eu tenho vendido esses 18.400, eu tenho coberto ali, que deve dar alguma rentabilidade ali parecida, 37%. E, e aí eu tenho tanto isso positivo, tanto os micro hedges quando sobem, e também eu tenho rendendo ali a renda fixa. Então é muito difícil o Ibovespa superar isso, né? Então eu tenho uma rentabilidade nas rolagens, uma rentabilidade na renda fixa que eu tenho. Então, para minha carteira está muito, muito negativa isso. Então, esse é o fluxo de caixa. Então, gosto de receber isso, aplicar, e pode acontecer de ter uma rentabilidade negativa recebendo esse fluxo de caixa. Então, vamos ver rentabilidade aqui, falar bem certo. Mas antes eu vou falar um pouquinho do. Comparar aqui o nosso Bovespa subiu mais ou menos uns 21% esse ano. Vamos ver quanto que subiu ali o Tesouro IPCA+, tá? A gente pode colocar aqui no Google mesmo, tá? Bem simples. Se eu entro aqui no Google e coloco retorno, Tesouro IPCA, mas vou colocar o que eu tenho, né, que é o 2065. Aqui no mais retorno eu vou achar, tá? Então ele vai colocar aqui, difícil ganhar do CDI, obviamente, mas ó, o retorno no ano 20,59%. O acumulado, olha, quando a taxa era muito menor, quem comprou está praticamente perdendo bastante do, né, quem comprou aqui em janeiro de 2023, quando foi lançado, só teria um acumulado 0,44%. E a nossa bolsa subiu, sei lá, estavam 110 mais ou menos, subiu para 140, né? Então, pode ver que tem um retorno zero, então ela não é extremamente igual. Mas também, sabe, R$ 30, né? Menos de 30% em 2 anos e meio é muito pouco, tá? Por isso que ele serve realmente como uma garantia para grandes altas, tá? Grandes altas, extremas altas, assim, do Ibovespa. Então, pode ver aqui quando começou a subir, que subiu muito em 2023, subiu 66%, muito mais que a bolsa. Só que aí a nossa bolsa meio que andou de lado, ele caiu tudo, né? Então ali foi quando você conseguiu rentabilizar muito a carteira no 2024 em opções, conseguiria, né? Tá. Então, dito isso, vamos ver rentabilidade aqui mesmo na prática. Tá? Apresentação de slide. Isso. Então, rentabilidade, carteira Brasil e Estados Unidos. Tá? Aqui o mês de setembro. Eu achei interessantíssimo isso. O que aconteceu no mês de setembro? Eu só tive uma rentabilidade de 0,1% e o CDI foi 1,22%, ou seja, perdi dinheiro comparado ao CDI, né? Só que olha que interessante, né? Qual que é o meu problema? Eu já falei que meus maiores problemas são nas calls vendidas, né? Que eu deixo um pouquinho mais livre e vou fazendo micro hedge, vou utilizando aquelas minhas puts longas para vender uma put curta e comprar 50% de put
2, 3 meses para frente ali, então fico com 50% a mais do que eu tenho. E mesmo assim, teve uma rentabilidade de 0,10. Mas como assim mesmo assim? Olha quanto que subiu o Ibovespa. Subiu 3,48%. Então, mesmo com essa alta de 3,48%, eu consegui segurar praticamente no 0 a 0 a rentabilidade. Ah, mas João vai subir 3,48% todo mês, ou até mais. Então você vai começar a ter uma rentabilidade sempre no 0 a 0? Eu acho que não, tá? Acho muito difícil que o nosso Ibovespa suba 3,48% sempre assim por vários meses, né? Então, o que não dá, subir 3,40% vai dar muita coisa mesmo no ano, né? Então, sobe, pode subir 7, 8, 9, normal, mas é difícil que tenha essa consistência, tá? E detalhe, de qualquer forma eu vou conseguir reduzindo essas calças, tá? Eu tenho 18.400, tinha 19 mil, fui para 18.400, essa redução de 600 ela é muito benéfica. Se eu reduzir mais 600 calças, ficar com 17.800, pode ver que meu problema vai ser cada vez menor, né? Ainda mais que eu tô coberto com 37% ali, parecido do que se continuar subindo em Ibovespa. Então, eu acredito que ainda vai, esse mês de outubro, ter uma caída, né? Eu estou gravando dia 7 de outubro, mas eu fiz aqui com o mês de setembro, obviamente, rentabilidade. Imagino que vai começar a cair aqui Bovespa, ou manter de lado pelo menos por uns 2 meses, vamos ver, né? Aí 2 meses a gente faz a festa em rentabilidade. Então é assim que funciona, tá? Então no ano legal, né? Na verdade, o que importa é o médio e longo prazo. Claro que sua rentabilidade é feita de curto prazo, mas eu imagino que já um ano já é um médio e longo prazo e você tem que ter uma rentabilidade aí, pelo menos, muito próximo ao CDI, tá? Então, minha carteira deu 25,65%, CDI 10,35%. Para mim é saudável um ano é ter pelo menos aí 70% CDI, porque em alguns anos vão passar muito mais. Então, se eu conseguir sempre essa consistência de sempre bater 70% a mais CDI, é bastante, tá? Porque quando, vamos supor que um ano eu conseguir 400% CDI, vai justificar muito essa rentabilidade positiva, que é um pouquinho menor que CDI em alguma época, tá? Vai acontecer, provavelmente em algum ano eu vou ter uma rentabilidade próxima ali ao CDI. Nossa, mas opções, o pessoal fala 2, 3, 4, 5% ao mês garantido, só vendendo put. Ah, tá bom. Pessoal, se fosse 4, 5%, sim, fácil, ninguém estava vendendo curso. Ó, se eu conseguir uma rentabilidade ali de 4, 5% ao mês durante uma consistência de 7, 8 anos, eu venderia um curso por pessoa por R$ 1 milhão, tá? Então, só para dizer, conseguir se reproduzir para outra pessoa, R$ 1 milhão o curso valeria, porque eu conseguiria pegar a gente com 15, 20 milhões de reais e a pessoa ia pagar 1 milhão, tá? Fato, não tem como, né? Se conseguisse ter essa rentabilidade aí de 4, 5% ao mês, quem tem 10, 15 milhões vai me pagar 1 milhão, então pegar ali 50 clientes, são 50 milhões de reais, né? Rapidamente. Mas, ou mesmo guardar para mim, ficar, por que eu vou passar isso, né, para as pessoas se eu tô com uma rentabilidade tão grande assim, e é uma bola de neve tão absurda que talvez em 20 anos eu me torne bilionário, né? Para que eu vou entregar isso para as pessoas? Agora, entregar uma rentabilidade ali de 200% CDI na média, possível sim, eu acho que com opções. Claro que a pessoa tem que saber muito, né? E às vezes, pô, uma rentabilidade que pode ser que consiga essa rentabilidade de 5% durante 3, 4 anos, pode ser, tá? Mas com certeza tem algum risco maior, né? Então, eu realmente posso conseguir essa rentabilidade de 5% ao mês durante 24 meses? Posso, tá? Posso. Né? Eu acho que existe essa probabilidade. Mas não tem como. Não dá para falar que é fácil e não dá para falar que é garantido, porque pode ter negativo, tá? Se começar a dar muito errado, dá negativo.
Então, só fiquem atento a isso, né? Quando alguém chega lá no canal, venda de put garantido 3% ao mês, 2% ao mês mais teu CDI. No mínimo, você ganha 1, na nossos estudos, você ganha 1,68% mais o teu dinheiro na renda fixa. Olha, até pode ser que eu ganhei aqui, mas olha, é um trabalho bem construtivo, bastante difícil e não é garantido. Se a bolsa começar a disparar toda hora, não consigo ganhar, apesar de estar um pouquinho protegido, né? Nos Estados Unidos, aqui é até estranho para mim essa rentabilidade, quando eu vi 1,21%, parece pouco, porque é bem agressivo lá, né? Então, realmente você vai fechando as estruturas, né? Você faz uma trava diagonal, vai fechando. Pode ser que ganhe 5% durante um bom tempo, mas pode ser, né? Eu estava acostumado ali com meus 20%, então deu 1,21. Conseguiria, acredito que eu vou conseguir reproduzir isso para sempre? Provavelmente não, tá? Depende muito do mercado, para onde vai, se ele vai ficar estável, é, depende das minhas escolhas, das minhas pequenas apostas, obviamente utilizando probabilidade um pouquinho a meu favor, mas ainda assim fazendo alguns tipos de rede, manejos, mas ainda assim, logo quando começar a crescer o patrimônio, você mais conservador, né, do que eu estou agora. Aqui a rentabilidade anual desde o início de 22 de maio, 27,45% em dólar, tá? É o que, se pegar, piorou, né? Porque o dólar caiu, mas seria 27,45% em dólar, que dá mais do que os 25 no Brasil o ano inteiro, né? Até o mês de setembro. Comecei depois. Então, realmente teve um grande sucesso aí algumas operações, porque quando uma operação dá certo, mesmo que dê quatro errado, compensa, tá? E as que dão errado geralmente não é perda total, tá? Geralmente, não sei, depende de como você faz. Então, geralmente você perde só um pouco. Então, é uma rentabilidade bem interessante. Vou mostrar mais, vou fazer um vídeo aqui quinta-feira sobre algumas possibilidades ali, só um comparativo ali com o que uma pessoa traz ali no Brasil, né, para ganhar na alta, e o que você pode fazer para ganhar muito mais na alta nos Estados Unidos com muita maior probabilidade de você vencer, muita maior, tá? Tipo, não tem como comparar. Não tem como comparar mesmo. Aqui, se comprar opções longas, fazer algum tipo de trava, não tem market maker suficiente. Lá é muito, muito melhor para apostar na alta de lá, principalmente com essas toques de alta volatilidade. Então tá, eu vou mostrar agora rapidamente a rentabilidade aqui comparada, né? Vamos ver, não, o pessoal está ganhando muito e tal, ganha de tudo com essa rentabilidade de 25%, que dá 2,5 vezes o DI, mais ou menos. Obviamente que não, né? Teve algo que superou sim. Então, trouxe aqui rentabilidades. Vamos aqui. Só um momentinho aqui, deixa eu arrumar. Então, vamos voltar aqui. Que eu coloquei no Excel mesmo, né? Fiz. Então, a rentabilidade em 2025, hoje, na minha carteira, 25,65%. Poderia ser menos, poderia ser até, inclusive, bem mais abaixo, mas consegui isso. O importante vai ser a consistência nos próximos anos, né? Nos Estados Unidos, 27,45% no ano. Isso aqui, mês de setembro, foi 0,10 e 1,21. PCA acumulado está em 3,98 mais ou menos de 2025, então superei bem o IPCA, legal, não estou perdendo pelo IPCA. E o IPCA de setembro 0,27%, que fez com que uma da minha carteira negativa. Né? Mas o CDI 10,47%, legal, minha carteira ganha 1,22%. O BOVA 11, 20,42%, você vê como subiu esse ano. Mês de setembro subiu muito, 3,42%.
Então, sim, minha carteira ainda ganha, né, no Brasil, tanto nos Estados Unidos, ganha, mas não ganha por muito. Então, provavelmente vai ter carteiras aí de pessoas que têm várias ações que vão superar essa minha rentabilidade. Claro que vocês acham que vai continuar. Eu acredito que no mês de outubro eu vou ter um pouquinho mais de sorte ali, né? E não vai subir tanto assim o Ibovespa. Então, se não subir tanto o Ibovespa, a rentabilidade fica muito alta para o mês de outubro, né? E Tube 4, né? Comparando aqui, acho que é a ação mais consistente ali dos últimos anos. Teve a VEG, né? Mas vamos colocar uma ação bem brasileira aqui, Itaú, né? Banco. Pode ver que, sim, quem só aplicou em Itaú ganhou 46%. Então, mas na média vai ganhar 20%, 46,02%. Então, se eu pudesse escolher entre ter feito minha carteira aqui no ano de 2025 e só o Itaú, obviamente escolheria só o Itaú. Aqui também eu coloquei o IVV11 em real, né? Então teve uma rentabilidade negativa no mês porque o real está valorizando, né? Mas deu 1,51 no ano, muito pouco mesmo, né? O BTC no ano aqui, eu peguei um pedacinho de outubro ali, então deu 13,21%. É difícil bater o BTC, né? Se pegar os últimos 2 anos, uma rentabilidade absurda, tá? Muito, muito grande. Então, não sei se vai ser possível, né? No longo prazo. O difícil é que sempre tem aquele medo, né? Colocar BTC Bitcoin, tá? Colocar muita grana no Bitcoin, porque eu não entendo muito, então eu prefiro ficar um pouquinho de fora, ou prefiro fazer algumas operações que me dê uma alavancagem muito maior com essa parte do patrimônio que eu teria em Bitcoin. E aí sim, vou mostrar para vocês, um vídeo na quinta-feira, aí sim parece muito mais vantagem, né? Multiplicar o capital por 5, 6, 7 vezes durante 2 anos, coisa que eu acho que o Bitcoin não vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas eu acredito que não, ou pelo menos que a probabilidade de acontecer é muito menor do que nesses casos que eu estou fazendo. Divo 11 deu menos que o Bova, tá? 18%. É que dois fundos, tá? Coloquei fundo X opções do Brasil, fundo X opções dos Estados Unidos, que é aquele da utiliza ali bastante Strangle, vendidos, fazem Delta Hedge, fazem tudo. Então a rentabilidade deu menos 20%, né? 1,65, e essa aqui nos Estados Unidos começou faz pouco tempo, uns 3 meses, então ainda está negativo em 2,87 em real, tá? E deu 1,62 negativo aqui no ICT. Esse aqui já não, esse aqui já está há um tempinho, né? Mas pode ver como operar opções não é tão fácil, tá? Então, se ficar vendendo Strangle no Brasil, quem ficou perdeu dinheiro, né? Porque se encerra a operação, né? Então, como eu não encerro, parece que no Brasil, sei lá, tantos ativos como o BOVA11, eles pagam a volatilidade que um ano compensa, mas tem um problema. Se ficar vendendo Triangle, Delta 30, vamos supor, ele sobe, dispara, volta, sobe, dispara, volta, sobe, dispara, volta. Mesmo que no ano só suba 22, 25% no ano, a diferença mensal às vezes é 12%. Então aí acaba prejudicando muito. Aí se faz de novo a operação, cai 6%. Então essa volatilidade curta não se paga pela volatilidade implícita no investimento aqui no Brasil, tá? Sendo que a volatilidade longa, sim, ok, ela não sobe tanto, né, o Bovespa, mas na curta tá um problema, tá? Ficar vendendo esses strangles, Delta 16, Delta 30, mesmo Delta TM, que for, tá? Sem continuar com a rolagem com o mesmo strike, fazendo os pequenos heads ali que deveriam ser feitos. Não sei se eu, talvez vender put, talvez seja um pouquinho melhor. Mesmo assim, paga muito pouco a venda de put, porque tem essa taxa de juros embutida. Então, ela acaba não sendo só vender a put, não sendo tão compensador, na minha opinião, tá? Mas sim, como eu falei, eu falo desde janeiro, pela volatilidade que está hoje, melhor você comprar um straddle, comprar um strangle, você vai ganhar mais dinheiro do que ficar vendendo. Se você for fazendo rolagens e hedges, tudo bem, tá? Então é uma opção.
hoje, né? Porque o BOVA está se mexendo muito no curto prazo. BOVA, os outros ativos, pô, a gente vê Magazine Luiza 4 dias atrás, R$ 12, hoje R$ 8,90, sabe? É muito grande e ele fica na mesma, né? No longo prazo ele fica muito próximo, obviamente que ativo é ativo, né? Então pode ser que dispare, mas com uma volatilidade de 80%, no curto prazo, assim, tipo, pelo menos agora não está compensando. Então, eu peço que vocês curtam o vídeo, comentem aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Para eu postar mais. E se vocês querem que eu poste ali essa questão de algumas oportunidades nos Estados Unidos, na quinta-feira, comparando com o Brasil, né? O que um dá de oportunidade, o que o Brasil dá de oportunidade, principalmente aí para ganhos na alta, tá? Eu sei que vocês são muito vendedores de opções, mas às vezes tem algumas questões de fazer algumas travas de alta, mesmo com o dinheiro da rolagem, pode ser, pode ser que compense e utilizar ele mesmo como hedge, tá? Então, tem algumas estruturas que são muito interessantes, que lá nos Estados Unidos eu consigo fazer, que aqui no Brasil eu não consigo, tá? E tem algumas estruturas que aqui no Brasil eu consigo fazer e lá eu não consigo também. Mas lá parece que tem algumas estruturas como o Red que são muito, muito eficientes, muito mesmo, tá? Com o Red longo, que, nossa, que é muito gostoso de fazer. Então é isso aí, pessoal. Espero que gostem. Então, bons investimentos e até o próximo vídeo.